Nós vamos continuar com a nossa pregação, Nous allons continuer avec notre prédication, falar sobre a preparação, parler sur la préparation. que tem sido uma grande bênção, amém? C'est vraiment une bénédiction. Amém, Amen. amém. Amen. No domingo passado nós falamos sobre a preparação e vamos continuar sempre a falar sobre a preparação. Le dimanche dernier, nous avons partagé sur la préparation et nous allons continuer à partager sur ça. A falta de preparação Le manque de préparation, faz com que os seus erros tornem-se expostos. ça fait que tes erreurs, ça devient exposé. Quando você não é preparado, Quand tu n'es pas préparé, com o tempo teus erros vão ser expostos. avec le temps, tes erreurs seront exposées. Com o tempo a tua fraqueza é exposta. Avec le temps, ta faiblesse sera exposée. O nível dos resultados que você quer dar na vida, Le niveau de résultat que tu veux donner dans la ou vie, seja, o nível da tua preparação, ou soit le niveau de ta préparation, determina o nível dos teus resultados. ça détermine le niveau de tes résultats. Quando você é menos preparado, Quand tu es moins préparé, numa primeira fase podemos não dar conta, dans un premier temps, on ne va pas rendre compte, mas com o tempo daremos conta, mais avec le temps, nous allons nous porque rendre os compte frutos não se diferem do nível da tua preparação. parce que le fruit, ça ne va pas être différent par rapport au niveau de ta préparation. Vou recapitular aquilo que eu disse no domingo passado. Je vais rapidement récapituler ce que j'ai partagé avec vous le dimanche A palavra dernier. preparação ou a palavra preparar Le mot préparer, significa tornar algo pronto para ser usado ou para ser considerado. ça signifie tourner quelque chose prêt pour être utilisé. C'est pas tourner. Devenir Ça va. devenir quelque chose prêt pour être utilisé. É tornar algo preparado, ou seja, tornar algo pronto para ser usado ou para ser considerado. C'est rendre quelque chose prêt pour être utilisé. É tornar instrumento útil de modo a responder à altura da sua função. C'est rendre quelque chose utile pour répondre par rapport à l'utilisation de sa préparation. Não. É tornar instrumento útil C'est rendre une chose utile de modo a responder de mode à répondre à altura da sua função, au niveau de sa préparation, au niveau de sa fonction. de sa fonction. É tornar alguém capaz C'est rendre quelqu'un capable para cumprir com certo objetivo. pour accomplir certains objectifs. Quer dizer, quando alguém é preparado, é ser habilitado para cumprir certo objetivo. Quand quelqu'un est préparé, c'est rendre quelqu'un capable d'atteindre quelques objectifs. Aleluia. Amen. A preparação influencia a qualidade e a quantidade dos teus resultados. La préparation, ça peut influencer la qualité et la quantité de tes résultats. Mas uma última consideração. Encore une dernière O considération. impacto da tua preparação L'impact de ta préparation, é visível no nível dos frutos que você apresenta. c'est visible par rapport aux fruits donc, que tu présentes. Sabe, a preparação causa desconforto, Tu sais que la préparation, ça peut aussi te causer la déconfort. mas é muito importante. Mais c'est très important. Falha em tudo, mas nunca falha em se preparar. Tu peux faillir en tout, mais sauf la préparation. Os desafios os desafios de amanhã Le défi du demain estarão abertos seront ouvertes para aqueles que estão bem preparados. pour ceux qui sont préparés. Eu estava a analisar, Moi, j'ai analysé. levou Jesus 30 anos Jésus a pris 30 ans para ter ministério de 3 anos. pour avoir un ministère de 3 ans. Às vezes o nível da tua preparação será maior, o nível da tua exposição. Il y a des fois, le niveau de ta préparation, ça peut être meilleur par rapport au niveau de tes résultats. Pode diminuir um pouquinho a francês aqui à frente, porque está muito alto. Vou repetir aquilo que eu disse. Je vais répéter ce que je viens de dire. Às vezes, Il y a des fois, o nível da tua preparação le niveau de ta préparation, será maior ça peut être meilleur do que o nível da tua atuação. par rapport au niveau de ton actuation. Levou José quase 13 anos para se tornar governador. Joseph a pris 13 ans pour devenir gouverneur.
quando Deus começa a preparar alguém para o grande objetivo, Quand Dieu commence à préparer quelqu'un pour certains objectifs, leva tempo. ça prend du temps. Não aceita a ambição de correr rápido. N'acceptez pas l'ambition de courir si vite. Tenha calma. Il faut avoir du calme. Nunca se escape da preparação. Tu ne peux pas t'échapper de la préparation. Levou Davi 17 anos para se tornar rei. David a pris 17 ans pour devenir roi. Dizem quando, ou seja, quando Samuel foi ungir Davi na casa de Jessé, Quand Samuel avait allé oindre David dans la maison de Jessé, não há uma precisão exata, mas alguns dizem que tinha 14 anos. il n'y a, Outros 13 anos. a pas une précision exacte, mais il y a des gens qui disent que David avait 14 ou 13 ans. Se formos a considerar que Davi tinha 15 anos, Si on peut considérer que David avait 15 ans, porque Davi não tinha como ter 18 anos. c'était pratiquement impossible que David ait 18 ans. O que se passa? Me colou gaguejar mingo. O que se passa? O teu francês é esse dia. O que se passa? É o som, né? Ok. Então, vai se posicionar lá. Você não gagueja, você me ensina francês. O que se passa, mon cher? Acho que aqui vai dar bem. Fica mesmo aqui. Eu dizia, Je disais, levou Davi quase, vamos considerar 15 anos David a pris 15 ans de preparação. de préparation. Olha, a unção não anula a preparação. L'onction, ça ne peut pas annuler la préparation. Davi já foi ungido. David était déjà oint. Samuel foi na casa de Jessé, ungiu Davi para ser rei. Samuel est allé dans la maison de Jessé pour le loindre comme roi. Mas a Bíblia diz, Mais la Bible dit era necessário 15 anos de preparação. c'était important 15 ans de préparation. Olha, Davi era sanzaleiro, sabem disso? Et David, c'était Alguém que vinha do mato. villageois. Merci, villageois. Alguém que vivia no mato. C'était un villageois. Il fut un villageois. Era incongruente Deus lhe tornar rei naquela maturidade ou naquele nível de pensar. C'était vraiment difficile que Dieu le rende roi par rapport à son niveau de pensée. Vamos pensar juntos. On peut penser ensemble. Deus rejeitou Saul. Dieu a rejeté Saoul. Disse que você já não será rei. Il a dit que tu ne seras plus roi. Foi ungir Davi. Il a oint David. A minha pergunta, por que Deus não retirou logo Saul dali? Pourquoi pas Dieu a retiré directement Saoul? Por que Deus não lhe retirou? Pourquoi pas Dieu a retiré Saoul? Porque Deus sabia que Davi tinha que aprender com Saul como é que se torna rei. Et c'était important que David prenne chez Saoul comment ça devient roi. Há coisas que Deus começa a criar para a tua preparação, você nem vai entender o que Deus está fazendo. Il y a des moments que Dieu peut créer des situations pour préparer ta préparation, tu ne vas pas te rendre compte. Imagina, Imagine-toi, dizia que há espírito que atormentava Saul, il y avait un esprit qui a tourmenté Saoul, que era necessário que Davi, ou seja, procurasse alguém que tocasse. il était important qu'on cherchait quelqu'un pour jouer. E a Bíblia diz que foi encontrado Davi. Et la Bible dit on a trouvé David. Numa parte era tipo que Davi só ia lá para tocar. Quelque part dans la Bible, tu peux comprendre peut-être que David était là justement pour Mas se jouer. você analisar bem a história, Mais si tu analyses bien l'histoire, você vai notar que Davi estava aprendendo como é que se torna rei, como é que se comporta na casa do rei. tu vas comprendre que David était là pour comprendre comment on devient roi et comment tu peux te comporter dans la maison royale. Mulai boy. Davi começou a aprender como é que se senta como rei. Et David a appris comment tu peux t'asseoir comme un roi. Eu quero abrir parênteses antes de abrir meu versículo hoje. Je vais ouvrir des parenthèses avant d'ouvrir ma verset biblique. Existem várias maneiras que Deus prepara alguém. Il y a plusieurs manières dont Dieu peut préparer quelqu'un. Uma das formas que Deus prepara uma pessoa L'une des manières que Dieu utilise pour préparer quelqu'un, é pelas circunstâncias que acontecem com você, com problemas que você passa. c'est par rapport aux circonstances que tu es en train de passer. Deus pode usar problemas que tu estás a passar. Para ti é problema, mas para Deus é o caminho que Ele está a utilizar para te preparar. Dieu peut utiliser des problèmes que tu es en train de passer. Pour toi, ce sont des problèmes, mais pour Dieu, c'est le moment de ta préparation. Sempre que estás a passar por algum problema, não se fixa no problema, mas aprenda as lições do problema. Chaque fois que tu passes dans des problèmes difficiles,
tu ne peux pas te fixer dans ces problèmes, mais tu peux regarder ça comme une préparation. Outra maneira que Deus prepara alguém, Une autre manière que Dieu utilise pour préparer quelqu'un, pela correção. c'est par la correction. Aceita a correção. Tu acceptes les corrections. Há pessoas que não gostam de ser corrigido, Il y a des gens qui n'aiment pas la correction. não gostam de ser repreendido. Il y a des gens qui n'aiment pas la recorrection. Entenda, Deus antes de te promover, primeiro testa o teu coração. Dieu, avant de te pouvoir, de te promouvoir, il va tester ton cœur. Eu nunca vou promover alguém que eu nunca testei o seu coração. Moi, je ne peux jamais promouvoir quelqu'un sans tester son cœur. Bom líder, Un bon leader, avant ou antes de você promover alguém, testa o seu coração. avant de promouvoir quelqu'un, il faut tester son cœur. Mesmo nas amizades, antes de avançar num nível, testa o coração dessa pessoa. Même dans les amitiés, avant de passer dans un autre niveau, tester le cœur de ton ami. O que é que nós fizemos? Estás a se conhecer com alguém apenas hoje, mas já está a levar, estás a contar coisas da tua vida sem antes testar o seu coração. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Tu viens de connaître quelqu'un à peine et tu commences à les rencontrer, même les secrets profonds de ton cœur. Não, não, não. Testa o coração da Tu pessoa. dois tester son cœur d'abord. Não abra o teu coração a todo mundo. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur à tout le monde. Eu digo sempre o seguinte: Moi, je dis souvent ceci. Deus Dieu, vai combater os teus inimigos, il va combattre tes ennemis. mas os teus amigos você que escolhe. Mais tes amis, c'est toi qui vas choisir. Deus combate os teus inimigos. Dieu combat tes ennemis. Deus não mandou você amigo de todos, só disse ama todos, amigo não. Dieu n'a pas t'ordonné à être ami de tous, mais il t'a ordonné d'aimer tout le monde. Disse aimer tout le monde, Ama todos. mas não disse seja amigo de todo mundo. Mais il n'a pas dit que non soyez amis de tous, non. Amar todos não significa ser amigo de todos. Aimer tout le monde, ce n'est pas dire que être ami de tout le monde, non. Eu dizia, a correção é uma das maneiras de você aprender. Je disais que la correction, c'est l'une des manières d'apprendre. Não seja uma pessoa que não aceita a correção. Não, não, não. Ne sois pas quelqu'un qui n'accepte pas la correction. Seja uma pessoa que aceita a correção com normalidade. Mais soyez quelqu'un qui accepte la correction dans la normalité. Se você quer preparar o teu filho para o futuro, começa a lhe educar a ser corrigido. Si tu veux éduquer ou préparer ton enfant pour le futur, commence à l'éduquer, commence à l'enseigner à être corrigé. Você vai notar que essa pessoa é corrigível. Quando você lhe repreende, você nota como é que é a atitude dele. Tu vas remarquer que cette personne est corrigiable. Quand tu le corriges, tu vas remarquer quelle est son attitude. Há pessoas que quando você lhe repreende, logo torna-se teu inimigo número 1. Il y a des gens que quand tu lui rapproches, il devient ton ennemi numéro 1. Mesmo nas amizades, quando você repreende o teu amigo, logo não te fala, já não te cumprimenta, cuidado, não é pessoa você. Même dans l'amitié, quand tu reproches quelqu'un et il ne veut plus te saluer, attention avec ces gens. Provérbio capítulo 15, versículo 10. Proverbe chapitre 15, verset 10. Provérbio capítulo 15, versículo 10. Proverbe 15, verset 10. Aquele que odeia, ou seja, não aceita a repreensão, diz, morrerá. Celui qui haït la réprimande mourra. Eu quero outra versão. Je vais une autre version. Vá lá. Versão ACF. Sim, Capítulo 15. versículo 10. Capítulo 15, versículo 10, versão ACF. A correção severa há para o que deixa a vereda. E o que odeia a repreensão morrerá. Há severo castigo para quem abandona o caminho do bem. Disse, quando alguém não está bem, disse, há severo castigo para ele. La Bible dit qu'il y a une correction et une punition sévère pour les gens qui n'aiment pas la réprimande. Quem não suporta ser corrigido, Celui qui ne supporte pas la réprimande, encontrará a morte. il trouvera la mort. Mais do que o teu talento aceita ser corrigido. Même avec tes talents, tu dois accepter la correction. Mais do que a tua posição aceita que alguém diz para ainda. Même avec ta position, tu dois accepter quand quelqu'un te dise arrête d'abord. A tua teimosia e orgulho vai te limitar. Ta tétutesse et ton orgueil, ça ne va pas t'aider. Você acha que já pode? Tu crois que tu peux déjà. Já cheguei. Non, je suis déjà arrivé. Entenda, a Bíblia diz assim. La Bible dit ceci. Baixa pouco.
Deus resiste aos orgulhosos. Dieu résiste aux orgueilleux, Diz, dá graça aos humildes. mais il fait grâce aux humbles. Entenda, Deus pode te resistir, você nunca mais sair dali. Dieu peut te résister pour ne plus Você não és quitter o único, le lieu où tu es. não és o melhor. Tu n'es pas le meilleur. Deus tem vários melhores. Dieu a plusieurs meilleurs. Uma das maneiras que Deus prepara alguém é pela correção. L'une des manières que Dieu prépare des gens, c'est par la correction. Se você quer preparar bem os teus filhos, educa ele. Se Nunca tiver- retira o chicote ao lado. Si tu veux préparer mieux tes enfants, il faut l'éduquer, il faut les éduquer. Tu Eu, ne peux pas. eu sou severo Moi, je suis sévère com as pessoas que eu sei que podem dar maior fruto amanhã. avec des gens que je sais que demain, ils peuvent donner des fruits. Eu não quero que você seja como eu quero que tu seja melhor do que eu. Moi, je ne veux pas que demain tu sois comme moi, mais que tu sois plus mieux que moi. Então não vou te permitir a cometer certos erros Alors, je ne veux pas te permettre à commettre des erreurs que eu acho que isso vai a complicar o teu destino amanhã. que je pense que ça peut compliquer ta destinée demain. A outra maneira que Deus prepara alguém, L'autre manière que Dieu prépare quelqu'un, isto é apenas uma introdução que eu estou a dar, tout ça, ça fait partie de l'introduction que je suis en train de donner. é pela instrução. C'est par l'instruction. Provérbio capítulo 4, versículo 11. Proverbe chapitre 4, verset 11. Quem encontrou? Faça a leitura, por favor. Tu peux faire la lecture, s'il vous plaît. Vamos ouvir. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Continua. Isso no 13, não é? No 12 agora. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Continua. Pega-te a correção e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa pelo largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais Pode e parar. mais até ser dia perfeito. Muito obrigado. Só quero pegar um versículo ali que vai ajudar. Ok. Retém a orientação que recebeste, jamais despreza-o. Guarda-a bem, pois dela depende toda a tua vida. Deixa-me ver outra versão para ficar mais fácil para NVI. Ok. A versão nova, ou seja, nova versão internacional, diz assim: La nouvelle version internationale. apega-se à instrução, não abandone, guarda-a bem, pois dela depende toda a sua vida. Apega-te à instrução. Retiens les instructions. Eu dizia o seguinte: uma das maneiras que Deus prepara alguém é pela instrução. Je disais ceci, l'une des manières que Dieu utilise pour préparer quelqu'un, c'est par l'instruction. Baixa um pouco, é filha. Meus amados, Mes bien-aimés, aonde Deus quer te levar, là où Dieu veut t'amener, sem instrução vai ser difícil. sans instruction, ça sera difficile. Quando eu falo de instrução, Quand je parle de l'instruction, não estou a falar ouvir a voz de Deus, não. je ne parle Não é pas isso. d'entendre la voix de Dieu, non. É sentar para aprender. C'est s'asseoir pour apprendre. É aceitar ir para a faculdade, sentar para aprender. C'est accepter aller à l'université pour apprendre. É ter acesso a livros. C'est avoir l'accès aux livres. É ter acesso a vídeos. C'est avoir accès aux vidéos. É acompanhar alguém para receber instrução. C'est accompagner quelqu'un pour avoir des instructions. O mundo lá fora tem vários desafios. Le monde, là, il y a plusieurs défis. Se você negar a instrução hoje, Si tu refuses l'instruction aujourd'hui, quando chegar no nível, quand tu arriveras dans você un vai niveau, notar que estou vazio, estou tu mesmo vas vazio. remarquer que non, Eu preciso vide. ser instruído. J'ai besoin des instructions. Meus amados jovens, Mes bien-aimés jeunes, surtout jeunes, não negue a instrução. ne refuse pas l'instruction. Se for necessário estudar, estude. Si c'est nécessaire étudier,
Você va se lembra étudier. quando Paulo viajava, disse, tragam-me meus livros. Et tu vas remarquer que quand Paul voyageait, Chamava il os demandait pergaminhos. amène-moi mes livres. Traga-me os meus livros que eu Amène-moi mes deixei. livres que j'ai laissés. Paulo teve grandes revelações da pessoa de Cristo. Paul avait de grandes révélations à propos de la personne de Christ. David Oyadepo diz sempre assim. David Daido dit ceci. David Oyadepo David Oyadebo, merci, diz sempre o seguinte. dit ceci. Quando você abandona a instrução, Quand tu abandonnes les instructions, o seu sucesso é limitado. ton succès est limité. Não abandona a instrução. N'abandonne pas les instructions. Essa é a terceira forma que eu disse que Deus ensina, não é? Ça, c'est la troisième forme que j'ai dit que Dieu enseigne. A outra forma que Deus nos ensina. L'autre forme que Dieu enseigne, Falei primeiro sobre quê? je parlais premièrement sur quoi? Diga. Segundo. Terceiro. E a quarta. Maintenant, la quatrième. Aprenda com os erros dos outros. Apprends par rapport aux erreurs des autres. Tá vendo quando alguém está a cometer erro? Não sai apenas para rir, aprender. Tu vois, quand quelqu'un est en train de commettre des erreurs, tu ne peux pas être là seulement pour rire. Non, c'est pour apprendre. Deus começou a preparar Davi pelos erros de Saul. Dieu a commencé à préparer David par rapport aux erreurs de Saoul. Os erros do outro, quando alguém comete uma falha, para ti não é só para rir. Não, começa a aprender. Quand quelqu'un commet des erreurs, tu ne peux pas être là que pour rire. C'est pour apprendre. Terceira forma, a quinta Quatrième forma. forme. Quinta, não é? Cinquième forme maintenant. Aprenda com conselhos. Apprends avec des conseils. Dizem assim, On dit ceci. a boca do mais velho pode cheirar mal. La bouche d'un vieux, ça peut sentir mauvais ou mal, Mas não falta conselhos bons. mais ça ne manque pas de bons conseils. Às vezes nós os jovens, nós pensamos já chegamos. Et il y a des fois que nous, les jeunes, nous pensons que nous sommes déjà arrivés. Fazer cair 10 pessoas não diz que você já tem ministério. Tu peux faire tomber 10 personnes, ça ne signifie pas que tu as déjà un ministère. Conhecer número de pessoas, número de telefone, não diz que aquilo é ministério. Et connaître des numéros de téléphone, ça ne signifie pas que tu as déjà un Os ministère. marabus fazem isso melhor do que você. Les marabouts font mieux que toi. Quem te garante ou quem te disse porque alguém profetizou exatamente, ele é de Deus. Qui t'a assuré ou qui t'a dit que quelqu'un t'a prophétisé exactement, il est de Dieu, il appartient à Dieu. Qui t'a dit ça? Nós cometemos vários erros nessas coisas. Nous commettons plusieurs erreurs. Jovem, quando já prega, 10 pessoas gritam amém, amém, pensou que já chegou. Les jeunes, quand ils prêchent, il y a 10 personnes dans la salle qui crient Amen, Amen, ils pensent qu'il est déjà arrivé. Não, você ainda não chegaste. Ce n'est pas ça, tu n'es pas encore arrivé. Ainda não chegaste. Tu n'es pas O encore que tu arrivé. estás a fazer agora, alguém já fez melhor do que tu. Ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui ont déjà fait mieux que toi. Pregar no meio de 100 pessoas, 1000 pessoas, não quer dizer que já tens ministério. Prêcher au milieu de 100 ou 1000 personnes, ça ne signifie pas que tu as déjà un ministère. Pregar por semana em 10 igrejas, não quer dizer que já chegaste lá. Prêcher dans 10 églises par semaine, ça ne signifie pas que tu es déjà arrivé. Tu precisas ser preparado. Tu as besoin de préparation. Agora vou entrar no tema de hoje. Maintenant, je vais commencer le thème d'aujourd'hui. Abra comigo 1 de Reis, Tu vas ouvrir avec moi le livre de versículo Roi, 6. dans son verset 6, au chapitre 6, pardon. Começo no versículo 1. Quando Salomão tinha que construir o templo. 1 Roi Chapitre 6. 6. On Commence. va voir l'histoire quand le roi Salomon a commencé à bâtir le temple. Alguém já pegou? 1 de Reis, capítulo 6. 1 Roi chapitre 6. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico de entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros a meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grandes estreitas. Versículo 5. Junto às paredes do átrio principal e do santuário, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício na qual havia salas laterais.
Versículo 6. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros. E o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez as saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. A minha concentração está no versículo 7. Na construção do templo, Dans la construction du temple, só foram usados blocos lavrados na pedreira. on n'a utilisé que des murs préparés par la maçonnerie. De modo que não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, De manière d'empêcher les bruits des marteaux, nem de talhadeira, ni des haches, oui, de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. de n'importe quelle des haches, ni instrument de fer, ni de fil entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Na versão João Almeida diz assim, desculpa, Ferreira diz assim: na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. Perdão. Ok. Na edificação da casa ou do templo, só foram usadas pedras preparadas como as traziam se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando se edificavam. No King James diz o seguinte: na edificação do templo só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim durante os trabalhos de construção não se ouvisse barulho de martelos, machado ou qualquer outra ferramenta. Essa história é interessante. Cette histoire, c'est très intéressant. Fala quando Salomão começou a construir o templo. Ça nous rend compte quand le roi Salomon a commencé à bâtir le temple. Deu-se a estrutura toda, os centímetros, os comprimentos todos do templo. Il a donné tous les perfils, les centimètres, la largeur, l'auteur, A dimensão toda para a construção do templo. les dimensions nécessaires pour la construction du temple. Mas há algo que é muito importante já no versículo 7. Il y a quelque chose de très important dans le verset 7. Diz que as pedras ou os blocos que foram usados Il dit que les pierres qu'on a utilisées, eram pedras já cortadas, c'était des pierres taillées, preparados, préparées, de maneira que quando se começou a edificar o templo, de manière quand on a commencé à édifier ou bâtir le temple, não ouviu-se barulho de partir ou de endireitar aquelas pedras. qu'on n'entendait pas les bruits des marteaux qu'on utilisait pour édifier le temple. Eu dizia no princípio, Moi, je disais au début, a preparação é dolorosa. la préparation, c'est douloureuse. Disse que começaram a cortar primeiro as pedras, começaram a endireitar primeiro as pedras, La Bible dit qu'on a commencé premièrement à tailler des pierres. para que quando começassem a construir o templo, De manière que quand on a commencé à bâtir le era temple, apenas pegar essa pedra, colocar no lugar, já dava certo. c'était juste de prendre la pierre taillée et le poser dans le lieu nécessaire. Meu amado, quando você não é preparado, você dá trabalho. Bien-aimé, quand tu n'es pas préparé, tu vas nous donner du travail. Quando você não é talhado, você dá muito trabalho. Quand tu n'es pas taillé, tu vas nous donner du travail. A preparação é uma maneira de talhar você, se talhar. La préparation, c'est une manière de te tailler. Talhar você mesmo, começar a De talhar. te tailler. Uma das coisas importantes no estágio da preparação que nós devemos saber L'une des choses très importantes qu'on doit apprendre dans les stages de préparation, não pula etapas. tu ne peux pas briser des étapes ou sauter des étapes. Não pula etapas. Tu ne peux pas sauter des Não étapes. procura caminhos curtos para se tornar. Tu ne peux pas chercher des courts chemins pour arriver. Aceita ser preparado. Vai te doer, mas é necessário. Accepte être préparé. Ça va être douloureuse, mais accepte ça. C'est Imagina, nécessaire. você é um mestre que tem uma oficina de mecânica. Imagine-toi que tu es un maître, tu as un atelier et tu as un garage. E um tio seu traz para ti um jovem que apenas ficou contigo 6 meses. Et ton oncle, il t'amène un jeune homme qu'il reste là 6 mois. Sem aprender o máximo, já quer abrir a sua oficina. Il n'a rien appris et il veut ouvrir son atelier. Fará muitos, como é que se diz? Catástrofe ou dará trabalho às pessoas. Il va causer des catastrophes. Não tenha pressa de se apresentar.
Tu ne peux pas avoir pressé de te présenter, de te présenter. Aceita ser talhado. Aceita ser aquela pedra que vão te endireitar mesmo. Accepte d'être taillé, accepte d'être la pierre donc tu dois être taillé. A Bíblia diz que era necessário primeiro as pedras serem lavrados, La Bible bem dit preparados, que c'était nécessaire de tailler d'abord de para que pierres essas pedras servissem exatamente afin que ce pierre, ça servait exactement e não houvesse barulho no templo. pour éviter les sons de marteau. Quer dizer que no templo, quando estavam a construir, nenhuma pedra foi necessário mais cortar. Quand on baptisait les temples, il n'avait plus nécessaire de tailler encore de pierres. Você vai notar quando a pessoa não é preparada, dá muito trabalho. Tu vas comprendre que quand quelqu'un n'est pas préparé, il va nous donner du travail. Quando homem não é preparado para casamento, dá muito trabalho. É mesmo infantil. N'est pas préparé pour le mariage, il va nous donner du travail. Porque ele vive uma vida de solteiro dentro do casamento. Parce qu'il vit une vie de célibataire dans le mariage. Não avisa quando sai. Il ne donne aucune satisfaction. Vem na hora que ele quiser. Il revient quand il veut. Você nota que essa pessoa não tem nenhuma preparação sobre Tu vas casamento. comprendre que cette personne a aucune préparation à propos du mariage. Eu dizia no princípio, preparação leva tempo. Moi, je disais au début que la préparation, ça prend du temps. A preparação é o que é feita no presente, mas para o benefício no futuro. La préparation est faite dans le présent, mais pour montrer ses bénéfices dans le futur. Se você não aceita ser preparado hoje, amanhã você será envergonhado. Si tu n'acceptes pas être préparé aujourd'hui, demain tu seras humilié. Deuxième point. Segundo ponto. A preparação. La préparation. Eu dizia que exige tempo, não é? Esse é o primeiro, né? Premièrement, ça nous exige du temps. Foi necessário Moisés ser preparado 40 anos. 40. C'était nécessaire que Moïse soit préparé 40 ans. Imagina que Moisés já era preparado na casa de Faraó. Imagine-toi que Moïse était préparé dans la maison Mas de foi Pharaon. necessário mais 40 anos. C'était encore nécessaire 40 ans. Se você está numa igreja apenas a limpar os bancos durante 5 anos, já pregas bem, não quer dizer que ninguém está te vendo. É apenas o teu tempo de preparação. Si tu es dans une église, tu es là pour nettoyer le banc, pour nettoyer l'église pendant 5 ans, mais en même temps tu prêches bien, ça ne signifie pas que personne te voit. Nós temos problemas, já cheguei aqui há muito tempo nessa empresa. Não, aceita ser preparado para você Nous não avons cometer des erro. problèmes sérieux. Non, je suis ici dans cette entreprise, ça fait longtemps. Ce n'est pas le cas. Não, mas Accepte d'être préparé. quando você é preparado, aquilo começa a gritar, todo mundo vai ouvir o som da Mon preparação. bien-aimé, quand tu es préparé, ça commence à se manifester et tout le monde va remarquer que non, il est réellement préparé. Não vai precisar fazer confusão. Quando já estás preparado, as pessoas vão saber que essa pessoa já está preparada. Ce n'est pas important de faire du trouble, de causer du trouble. Tout le monde va remarquer, non, il est vraiment préparé. Receber pregações no sonho não quer dizer que já estás preparado. Recevoir la prédication pendant que tu dors dans le songe, ce n'est pas synonyme d'être préparé. Fazer relatórios que o teu chefe te manda fazer, eu também já posso ser chefe. Não, ainda não. Faire des rapports que ton chef t'oriente, ça signifie pas que non, toi aussi tu peux être déjà chef. Non, c'est pas le temps. Uma coisa é fazer relatório, outra coisa é ser chefe. C'est différent. Une chose est faire bien tes rapports et une autre chose c'est être chef. Alguém está aqui comigo? Quelqu'un d'ici avec moi. Porque nós confundimos tudo. Nous créons des confusions partout. Às vezes tu começa a falar mal do teu chefe na sua ausência. Il y a des fois que tu commences même à présenter des mauvais témoignages quand ton chef est absent. Não confunda, nunca faça isso. Tu ne peux pas faire ça, mon A frère. melhor forma de aprender é ter alguém à sua frente. La meilleure forme d'apprendre, c'est avoir quelqu'un devant toi. Tem alguém como modelo. Avoir quelqu'un comme modèle. Segunda coisa que eu dizia, preparação requer sacrifício. La deuxième chose que je disais, que la préparation, ça exige le sacrifice. Por que preparação requer sacrifício? Pourquoi la préparation, ça exige les sacrifices? Na preparação eu quero tirar aquilo que não está bom em você Dans la préparation, je vais enlever ce qui n'est pas bon en toi e colocar aquilo que vai ser necessário para o teu destino. et remplacer ce qui est bon par ta destinée. Há coisas que você tem, para onde você vai não está bom. Il y a des fois, les choses qui sont en toi, par rapport à l'endroit où tu veux arriver, ce n'est pas bon, ça ne va pas t'aider. Há pessoas que entram no casamento, dormem até as 12. Irmã, não vai dar certo. Il y a des gens qui vont dans les mariages et ils veulent dormir jusqu'à 12 heures. Ça ne va pas tenir, ma sœur. Já entraste no quarto das irmãs, aonde tira a roupa, tipo no fardo. Ela faz Il y a des gens entrés dans une chambre où les gens prennent des vêtements comme s'ils sont dans un tombola.
Há irmã que sabe o que eu estou a falar. Il y a des gens qui comprennent directement qu'est-ce que je suis en train de A faire. roupa dela fica tipo, tá no fardo. Ces Ela só vêtements, tira de c'est manhã. comme si c'était un tombola, il arrive là, il commence à choisir. É necessário retirar esse lado dentro de você. Esse lado. C'est nécessaire de retirer ces mauvais comportements en toi. Há homens que, entenda, o fato de você já ter emprego não quer dizer que estás preparado para casar com alguém. Le fait d'avoir un emploi, ça ne signifie pas que tu es déjà prêt pour se marier. Tu tens maus hábitos ainda. Tu as des mauvaises habitudes. Você não pede perdão a ninguém. Tu ne demandes pardon à personne. É necessário você ser preparado. C'est nécessaire d'être préparé, Retirar esse orgulho, essa arrogância que você tem. enlever cette arrogance que tu as. As pessoas que só não avançam não é porque não são inteligentes, eles são muito arrogantes. Il y a des gens qui n'avancent pas dans leur vie, ce n'est pas parce qu'il n'est pas préparé. Le problème est qu'il est arrogant. Preparação, entenda, vai sempre te criar desconforto. Ça va toujours te créer des déconforts. Porque vai retirar aquilo que não está bom dentro de você Ça va retirer ce qui n'est pas bon en para toi colocar aquilo que é necessário para et você. ça va te mettre ce qui est nécessaire. Uma coisa é Moisés dirigir militar. Une chose, c'est Moïse diriger les militaires. Outra coisa é Moisés aprender a ser pastor. Et une autre chose, c'est Moïse apprendre à être pasteur. Outra coisa é Davi dirigir ovelhas. Une chose, c'est David apprendre à diriger les troupeaux. Outra ou les coisa brebis. é Davi começar a moldar pessoas. Et une autre chose, c'est David commencer à façonner les gens. Você entende que Davi começou a ser perseguido Tu por vas Saul, comprendre que David a été persécuté por Saul, par Saoul. mas tudo isso foi uma preparação para Mais ele. tout ça, c'était une préparation pour lui. Você vai notar quando Davi tornou-se rei, Tu vas comprendre que quand David a été devenu roi, todo aquele tempo de perseguição que ele viveu, tout le temps de persécution qu'il avait passé, moldou o seu caráter. ça façonnait son Sabe caractère. o que a preparação faz? Molda o teu caráter. La préparation, ça va façonner ton caractère. Você hoje vai notar, não, se vai aquilo não remarquer- acontecesse comigo, Non, si je ne passais pas auparavant, eu não seria assim. je ne serais pas comme ça aujourd'hui. Há mulheres que a discussão que você tem na tua casa é porque você fala muito. Il y a des femmes que tu vas remarquer, les discussions que tu es en train de confronter dans ta maison, c'est parce que tu parles beaucoup. Eu falava com alguém, Moi, je parlais à quelqu'un, disse, olha, os primeiros 10 anos do meu casamento fracassaram, não é porque o meu marido era mau, eu era muito teimosa. elle m'a dit, les 10 premières années dans mon mariage, j'avais échoué. C'est pas parce que mon mari était mauvais, non. C'est parce que j'étais si têtu. Eu era muito teimosa. J'étais vraiment têtu. Desafiava o meu marido. Moi, je défiais mon époux. Há pessoas que são preparadas nas consequências. Il y a des gens qui sont préparés dans les conséquences. Porque ninguém me preparou para isso. Parce que personne l'a préparé par ça. Ela fala ao mesmo nível do marido. Elle parle au même niveau que son mari. O marido diz B, ela também B. Quand son mari dit B, elle parle aussi B. Não, você não está preparada para Non, isso. toi, tu n'es pas préparé. Não tem nem a forma. Você nota os filhos totalmente sujos, porque ela própria não sabe nem cuidar dos filhos. Tu vas chez elle, tu vas remarquer que ses enfants sont vraiment sales. É uma criança a cuidar de outras crianças. Tu vas voir qu'il y a un enfant à prendre soin de notre enfant. Olha, estar grávida é uma coisa, hein? Être grosse, c'est une chose. Cuidar de alguém também é uma outra coisa. Et Hein? prendre soin de quelqu'un, c'est une autre chose. Tudo se aprende. Tout s'apprend. As jovens de agora sabem tudo. Mais les jeunes aujourd'hui, ils savent tout. A mãe diz, não, quando cortar o umbigo, coloca óleo de palma. Óleo de palma não, é no vossos tempos. Sa maman va menina, leur dire que non, quand on va couper les cordons, tu dois mettre de l'huile de palme. Elle dit non, 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 pour moi, ça ne marche pas. você cresceste como? Nem nesse tempo. Mais Nem com aquele comment óleo. toi, tu es grandi? C'est pas avec de l'huile de palme. A criança está a chorar toda noite, não sabe que tem problema. Mas mãe está lhe falar teimosia. Ton enfant pleure toute la nuit. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ta mère te parle, mais tu es têtu, ma A sœur. nossa falta de preparação nos leva à teimosia. La manque de préparation, ça nous amène à la têtutesse. Tu deves aceitar sacrifício de ser preparado. Tu dois accepter le sacrifice d'être préparé. Outra coisa,
na caminhada da preparação que é necessário. Une autre chose dans le parcours de la préparation qui est nécessaire, A preparação exige submissão. la préparation, ça t'exige la soumission. Se você não se colocar no lugar para ser preparado, quem vai te preparar? Si tu ne te mets pas dans le lieu pour être préparé, qui va te préparer? Dos sinais de submissão é a obediência. L'un des signaux de soumission, c'est l'obéissance. O segundo sinal é a humildade. Deuxième signal, c'est l'humilité. Quando você não tem essas duas características, você não é submisso a ninguém. Quand tu n'as pas ces deux caractéristiques, tu n'es pas soumise à personne. Tu n'es soumise à personne. Se você quer ser preparado, seja humilde, seja Si tu humilde. veux être préparé, soyez humble. Seja humilde. Sois humble. Seja humilde, meu. Sois humble. A tua teimosia é que está te limitando. Você tem talento, Ta você é bom, tétitude. mas você não é humilde. Ta tétitude tes limites. Tu es préparé, tu es très bon, mais tu n'es pas humble. Existe pessoa que você não tem, ele está errado, mas como ele é teimoso, como ele é muito arrogante, ele deixa só assim. Il y a des gens que tu vois que non, il est là, il a commis des erreurs, mais comme il est têtu, comme il n'est pas humble, on lui laisse comme ça. Não, diz, deixa. Bon, non, laisse tomber, laisse tomber. Até no serviço, quando te repreende alguma coisa, você já fica chateado. Não. Même là où tu travailles, quand on te reproche quelque chose, tu te fâches. Quando você falha na submissão, os teus erros vão ser expostos. Quand tu faillis à la soumission, tu auras des réponses. Aceita ser preparado, seja humilde. Accepte la préparation, sois Ainda humble. não chegaste lá. Tu n'as pas encore arrivé. Aonde tu estás, alguém já passou lá. Là où tu es, il y a des gens qui ont déjà passé là-bas. Outra coisa que a preparação exige, disciplina. Une autre chose que la préparation exige, c'est la discipline. Disciplina vou falar disso acho que no próximo domingo. La discipline, je crois que je vais développer ça le dimanche prochain. É algo além da motivação. C'est une chose au-delà de la motivation. Mesmo sem motivação, você diz que eu vou fazer. Já estou preparado para isso. Ou seja, Même já fui sans formatado para motivation, isso. tu vas te décider, non, moi je vais le faire. Disciplina Parce que é tu es aquilo que préparé. mesmo tendo sono, tu acorda porque tem que trabalhar. Même tu as sommeil, mais tu vas décider, non, moi je veux me réveiller parce que je vais travailler. Estou cansado, mas tenho que lavar a roupa porque é disciplina. Não Je posso ver a suis roupa suja. fatigué, mais il faut que je lave mes habits. No lugar C'est la da discipline. preparação, você tem que se disciplinar. À la place de la préparation, tu dois te discipliner. Quer ser mestre de construção civil, se disciplina. Tu veux être maître en construction civile, tu dois te discipliner. Quer ser bom enfermeiro, tenha Tu disciplina. veux être un bon infirmier, tu dois te Quer discipliner. ser bom treinador, tenha Tu veux disciplina. être un bon entraîneur, tu dois te discipliner. Sem disciplina, você não vai chegar lá. Sans discipline, tu ne vas pas y arriver. Você faz a mesma coisa durante 40 anos. O que Tu vai te vas manter lá répéter é les disciplina. mêmes choses pendant 40 ans. É a disciplina. C'est la discipline. Você não acorda, não tenho motivação de escovar a boca. Não, vai Tu escovar. te réveilles, non, je n'ai pas de motivation de me brosser. Non, tu vas te brosser. Com sem motivação, você escova. Avec la motivation ou sans Já motivation, faz isso, às vezes, há tu vas te 50 brosser. anos, todos os dias de manhã. Tu vas te brosser. Il y a des gens qui brossent pendant 50 ans. Outro, há 60 anos. Il y a des gens même à 60 ans. O que faz isso? Não é só higiene, mas é uma disciplina pessoal. Ce n'est pas question de l'hygiène, mais c'est question de la discipline personnelle. Existem pessoas que não escovam. Il y a des gens qui ne brossent pas les Não há dents. disciplina para isso. Parce qu'il n'y a pas la discipline en lui. Outra coisa que a preparação exige, Autre chose que la préparation exige, foco. c'est Foco. foco, l'objectif. Sem foco você não vai conseguir se preparar. Sans l'objectif, tu ne vas pas être préparé. Tu deve ser intencional para onde você quer chegar. Tu dois être intentionnel par rapport à l'endroit là où tu veux arriver. Porque quem tem foco é aquela pessoa que tem intenção, tem uma intenção no seu La espírito. personne qui a l'objectif, c'est la personne qui a l'intention. Tenha uma intenção para ser, para se tornar. Tu dois avoir l'intention de revenir. Vai te exigir foco. Ça va t'exiger foco, l'objectif. A nossa irmã Dina, Notre sœur Dina, qui na était quarta-feira, ici ela nos disse algo.
Les mercredis, il nous a partagé quelque Quando chose. perguntamos para ela qual é o segredo do teu sucesso, Quand on l'a demandé quel est le secret de ta succès, de ton ela falou succès, sobre os 3D. il nous a parlé ici de 3D. Primeira coisa, Première chose, primeira coisa, première chose, la segunda dédication, coisa, terceira coisa, determinação la détermination, Dédication dédication e la disciplina. discipline. É a única coisa que lhe tornou aquilo que ela é. Ces trois choses l'a rendue là où elle est. Se você quer ser preparado, aceita ser determinado. Si tu veux être préparé, accepte d'être préparé. Seja alguém, não. Déterminé, merci. Seja determinado, Être déterminé, dedicado, dédié seja disciplinado. et discipliné. O que isso gera? Qu'est-ce que ça gère ou ça provoque? Eu li a Daniel capítulo 1, Moi, je lisais le livre de Daniel chapitre 1. quando eles saíram da Babilônia. Quand ils ont sorti de Oh, Babylone, desculpa, quando eles foram levados para a quand Babilônia, ils étaient arrivés, enlevés en Babylone, debaixo do reinado do Nabucodonosor, sous le royaume de Nabucodonosor, independentemente do nível de inteligência que eles tinham, indépendamment du niveau qu'il avait, a Bíblia diz que foram preparados durante 3 anos. 3. la Bible dit qu'ils étaient préparés pendant 3 ans. O rei sabia, Le roi savait, ninguém vai trabalhar ao meu lado se não for preparado. personne ne peut travailler près de moi s'il n'est pas préparé. Durante 3 anos. Pendant 3 ans. Até mudaram de nomes, lhe deram novos nomes. Ils ont changé même les noms. Independentemente da parte espiritual da história, mas eu gosto da parte de aprendizado, serem preparados durante 3 anos. Indépendamment de la partie spirituelle, mais moi j'aime l'autre partie qu'ils ont eu 3 ans pour la Mesma préparation. coisa com Esther. C'est la même chose avec Esther. Havia a graça de Deus sobre ele, o favor de Deus sobre ele. Il avait grâce sur lui, la faveur de Dieu sur Mas lui. a Bíblia diz que era necessário 1 ano de preparação. La Bible dit que c'était nécessaire une année de préparation. 1 ano de preparação. Une année de préparation. Por que tudo isso? Pourquoi tout ça? A preparação te ajuda a refinar o teu dom, La préparation, ça va t'aider à raffiner tes dons. o teu dom, Tes o dons. teu talento. Torna-se Tes cada vez talents. mais bem preciso, Tes torna-se talents, ça precioso. deviendra très précieux. Você tem talento, mas a preparação te ajuda a refinar isso. Tu as des talents, mais la préparation, ça va t'aider à raffiner. Já eram inteligentes. Ils étaient déjà intelligents. Daniel já era bom, Daniel était mas déjà os bon. 3 anos começou a refinar Mais aquilo. les 3 ans de préparation a commencé à raffiner. Merci. Sempre que Deus te coloca Chaque fois que Dieu te place debaixo de alguém, sous l'autorité de quelqu'un, por mais que no teu entendimento você pensa que já sabe mais do que ele, tu peux avoir plus connaissance que lui. por mais que no teu entendimento, Pode ser que no teu entendimento você acha que você sabe mais do que ele. Ça peut être qu'en toi, tu penses que tu as plus d'entendement que lui. Te aconselho, Je te conseille, aprende. apprends. É só abrir os olhos, você vai notar há coisas que você não sabe ainda. C'est juste ouvrir tes yeux. Tu vas comprendre qu'il y a des choses que toi, tu ne sais pas. Às vezes nós confundimos essas coisas. Il y a des fois, nous faisons des confusions. sur Você ce vê um point. jovem que está numa igreja e diz que pastor não sabe pregar, eu prego melhor do que ele. Não, Deus te Tu mandou vois, lá para alguma coisa. un jeune dans une église, il va dire non, ces pasteurs ne savent pas prêcher. Moi, je prêche mieux que lui. Ele vai numa igreja onde o pastor é um velho, pensa que não, ele não tem mais unção. Quando eu oro, até as pessoas caem, as pessoas ficam curadas. Ele, quando ora, não acontece nada. Eu tenho mais de 1000 pessoas no Facebook que me seguem. Tu vas dans une église où le pasteur est déjà vieux, tu vas regarder, non, il n'a plus d'onction. Moi, quand je prie, les gens tombent. Moi, quand je prêche, moi, j'ai 1000 abonnés dans mes Facebook. Se você começar a medir o teu ministério por número de visualizações, você vai morrer. Si tu commences à mesurer ton ministère par rapport au nombre de visualisations, ça ne va pas t'aider. Ministério não é quantas pessoas te seguem no Facebook. Le ministère, c'est pas quand les gens sont abonnés dans le Facebook. Porque atualmente os jovens medem o ministério pelo número de pessoas que eles seguem no Facebook ou no YouTube. Actuellement, les jeunes sont en train de peser leur ministère par rapport aux gens qui sont abonnés dans les réseaux sociaux.
Ce n'est pas doctrinal. O zelo nunca pode matar a doutrina. Le zèle ne peut pas détruire la doctrine. Isso que a Bíblia diz em Hebreu, diz que eles tinham zelo, mas não tinham conhecimento. L'hébreu dit que j'ai les zèles, mais je n'ai pas. Não. O Hebreus diz, livro de Hebreus, acho que Hebreus capítulo 10, Le versículo 2. livre d'Hébreu nous dit que Tinham j'ai les zelo, zèles, tinham zelo, mas não tinham nenhum conhecimento. ayez le zèle, mais. Non. Eles tinham zelo, mas não Vous tinham avez nenhum les zèles, conhecimento. mais Mas não n'avez tinham. pas de connaissances. Tenha muito cuidado. Il faut faire attention. Tudo aquilo que não se fundamenta nas escrituras, não aceita aquilo. Tout ce qui n'a pas de fondement dans l'écriture, tu ne peux pas. Por mais que deu certo com alguém, não aceita aquilo. Ça peut tenir sur quelqu'un. Tu ne peux pas accepter ça. Tenha muito equilíbrio. Il faut prendre toujours l'équilibre. Eu sei que vocês gostam de ver todo mundo no Facebook, Je no sais que YouTube. vous suivez tout le monde dans les réseaux sociaux. Tenha muito cuidado quando está a seguir alguém. Il faut faire très attention quand tu es en train de suivre quelqu'un. Há coisas que é mesmo o sentimento da pessoa. Il y a des choses que c'est les sentiments humains. E como jovem, claramente você vai falar besteira e todo mundo te segue e vai. Et comme jeune, tu peux faire des bêtises, dire des bêtises et tout le monde te suit et ça passe. Muito cuidado. Tu dois faire attention. Doze. Tu dois faire attention. Tudo deve estar fundamentado nas escrituras. Tout doit être fondamenté dans la Bible. Aleluia. Amen. Eu dizia que a preparação te ajuda a refinar o teu dom. Je disais que la préparation, ça t'aide à raffiner tes dons. A outra coisa que a preparação faz, cria oportunidades para você. La préparation, ça crée aussi des opportunités pour toi. Josué foi preparado por Moisés. Josué a été préparé par Moïse. Logo que Moisés morre, Deus não tinha mais nenhuma opção. Logo olhou Dès que Josué. Moïse est mère, et Josué n'avait plus d'options. Não é isso que eu disse. Não é isso que eu disse. Eu disse o seguinte: a preparação cria oportunidades para você. La préparation, ça te crée des opportunités. Josué foi preparado por Moisés. Josué a été préparé par Moïse. Logo que Moisés morre, Dès que Moïse meurt, Deus não tinha mais outra opção. Dieu n'avait plus autre option. A pessoa que estava preparada era Josué. La personne qui était préparée, c'était Josué. Quando você se prepara, as oportunidades vêm ao teu encontro. Quand tu te prépares, les opportunités, ça te trouve. Alguém está aqui comigo? Quelqu'un est ici avec moi. Terceiro ponto: Troisième point, a preparação molda o seu caráter la préparation va façonner ton caractère para fazer face aos desafios ligados ao teu destino. pour faire face aux défis de ton destinée. Vai moldar o teu caráter. Va façonner ton Vai caractère. começar a moldar o teu ser. Va façonner ton être. Eras nervoso, estás mais calmo. Tu étais si nerveux, tu vas devenir calme. Eras orgulhosa, estás Tu mais étais orgueilleux, humilde. tu vas A preparação devenir começa a humble. moldar você. La préparation, ça va te façonner. Não suportavas ninguém, agora já Tu ne suporta. supportais personne, maintenant tu supportes les gens. Eu não era assim. Moi, je n'étais pas comme ça. Você pode me ofender de todas as maneiras no Facebook, eu não vou te Tu responder. peux m'offenser de toute manière. Moi, je ne peux pas te répondre. Nunca vais me ver eu escrevi naquilo que você Tu falaste. ne vas jamais me voir à répondre à quelqu'un qui m'a offensé. Tu dans les achas que eu réseaux nasci sociaux. assim? Não. Não. Tu penses que je me suis né comme ça? Non. Se você me ofende, eu não estou lá, ninguém me disse nada, ou me contaram, eu posso passar a te cumprimentar, não te perguntar. Porque Si enquanto tu você não m'offenses falaste et comigo, personne ne m'a dit ça, je ne vais jamais te demander ça. Je ne vais jamais demander. muita gente pensa, pastor não sabe. Não, sei. Et les gens pensent que non, pasteur, il est là, il est innocent, il ne sait pas. Mas só que fui moldado a Mais não je te sais. responder. Mais comme je suis façonné, je ne vais pas te répondre. Por mais que você me tire em direita assim, eu dei, tá falando, fala mesmo comigo direitamente. Tu peux me donner des indirects, je sais que c'est à moi, mais je ne vais pas te répondre. Viens me parler directement. Eu não vou te responder, Je primeira ne vais coisa. pas te répondre. Segundo, Premièrement, nem vou te odiar. je ne vais pas te haïr. Não tenho tempo para te odiar. Je n'ai pas le temps de te haïr. Porque eu não posso baixar ao teu nível. Je ne vais pas me baisser dans ton niveau. Dites Amen. Eu sou pastor. Moi, je suis un Eu não sou pasteur. teu amigo. Je ne suis pas Então ton ami. vamos começar a discutir no mesmo nível. Et alors, on va commencer à discuter en même niveau. Ça ne Mas se fait pas. tu pensas que era assim? Comme tu penses que c'est comme ça,
é aceitar ser preparado. C'est accepter être A préparé. preparação começa a moldar o teu caráter. La préparation, ça va commencer à façonner ton caractère. Por mais que a pessoa te faça o mal, você diz, não, 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 não. Plus que les gens te font du mal, Eu não te posso font du responder mal, dessa maneira. moi je ne peux pas me comporter de Porque cette a manière. preparação molda você. Parce que la préparation, ça façonne les gens. Molda você. Ça va te façonner. Aceita ser preparado. Você vai mudar Accepte muito. être préparé. O orgulho vai desaparecer se você dá conta. Tu verras que l'orgueil va se disparaître sans se rendre Aceita compte. mesmo ser preparado. Accepte être préparé. A preparação te ajuda a lidar com os desafios da vida, com as adversidades, com as crises. La préparation, ça t'aide à affronter les défis de la vie, à défier les crises. Quem já passou em muitos problemas Qui a déjà pas traversé en está plusieurs melhor problèmes, preparado para enfrentar outros problemas. il est mieux préparé pour affronter des autres problèmes. Porque ele já está habilitado a vencer esses momentos. Parce qu'il est déjà habilité pour vaincre d'autres moments. A preparação molda, prepara você, começa a te preparar. La préparation, ça va te façonner. Há coisas que acontecem contigo hoje, você não tem que. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui, tu vas Deus sabia, comprendre. Deus sabia. Aconteceu Deus comigo sabia. muito cedo. Dieu savait. Agora que veio mais esse, já sei como lidar com ele. Comme j'ai déjà passé des problèmes auparavant, Te maintenant j'ai déjà ajuda compris. como fazer face às crises que a vida vai trazer para Comment você. faire face à la crise que la vie va me présenter. A última coisa, La dernière chose, a preparação cria caminhos para a grandeza para você. la préparation, ça te crée des chemins pour la grandeur. A Bíblia diz em Provérbio, La Bible dit dans le livre de Proverbes, disse o homem preparado l'homme préparé, ou o homem diligente l'homme dirigeant é colocado perante os grandes. est placé parmi les grands. A grandeza é lugar de pessoas preparadas. La grandeur, c'est la place des personnes préparées. Você até pode entrar, Toi, tu peux entrer, mas você só vai permanecer se você for preparado. mais tu vas continuer là si tu es préparé. Você pode até estagiar lá, Tu peux faire des stages, mas permanecer naquele lugar mais pour continuer, rester là-bas, c'est quand tu es préparé. requer um nível de preparação. Ça exige le niveau de préparation. Aceita ser preparado, sim. Accepte être préparé. Aceita ser preparado. Accepte être préparé. Senta mesmo. Tu dois t'asseoir. Não tenha pressa de se levantar. N'es pas pressé de te mettre debout. Eu sei que todo mundo quer ter uma cartaz grande num lugar. Tu vois qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir des panneaux si grands. Até podem colocar a tua cara lá. Tu peux mettre même ta visage là-bas. Mas quando ton você não visage é là-bas. preparado, você vai notar que as pessoas vão começar a te deixar atrás. Si tu n'es pas préparé, tu vas remarquer que les gens vont commencer à te laisser. O teu tio pode te colocar numa empresa Ton oncle, tu peux te placer como dans chefe de une departamento, comme chef du département. mas a tua falta de preparação. Mais ta manque de préparation, Você se lembra de Arão, não é? tu te rappelles d'Aaron. Moisés soube Moïse monte durante algum tempo, pendant quelques só jours, 40 dias. 40 jours, A 40 jours. pressão do povo La pression du peuple, lhe levou a criar estátua. ça lui a amené à créer des statues. Você nota, quando a pessoa não é preparado, a pressão lhe faz perder controle. Quand la personne n'est pas préparée, la pression, ça lui fait perdre contrôle. Muitas mulheres abandonam o casamento porque a pressão, E a a dificuldade de começou a bater. Não, Il y não, a já des não femmes quero qui mais. abandonnent leur mariage parce que la pression a Eu commencé não à nasci para frapper. sofrer no casamento. Moi, je ne suis pas né pour Não, souffrir não está dans le preparado. mariage. Não, não está preparado. Tu n'es pas préparé. Ninguém ma lhe sœur. preparou que haverá pressão em algum momento. Tu devais être préparé qu'il y aura des pressions. Você nota que Saul Tu vas remarquer que Saoul era filho de alguém que tinha muito dinheiro. était fils de quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Dizia que era o homem mais bonito naquela altura. C'était l'homme le plus beau à l'époque. Deus lhe ungiu como rei. Dieu l'a oint comme roi. Você nota quando a pessoa não é preparado para ser rei. Tu dois comprendre que quand quelqu'un n'est pas préparé Quando pour lhe être chamaram para roi, vir se apresentar, ele se escondeu numa bagagem. quand on lui appelait pour se présenter, il s'est caché dans un Segundo bagage. ponto, quando o profeta estava a demorar para chegar, Quand le prophète traînait pour arriver, ele ofereceu o sacrifício no lugar do profeta. lui, il a présenté des sacrifices à la place du prophète. Quando alguém não é preparado, ele próprio mata o seu destino. Quand quelqu'un n'est pas préparé, lui-même tue sa destinée. Eu aceito que Saulo cometeu erros, mas Moi, j'accepte que Saoul a commis des erreurs. eu noto que ele não tinha ninguém para ver como Moi, modelo. je peux dire que lui, il n'avait personne pour lui préparer. Quem vai lhe preparar? Qui pouvait le préparer?
Porque o povo começou a falar, não, Deus, nós queremos alguém para nos dirigir. Todo aquele tempo Deus usava juízes, usava profeta. Agora o povo disse, não, nós queremos um rei. Auparavant, Dieu utilisait les juges et le peuple a commencé à pressionner. Non, nous voulons un roi comme les autres peuples. Podemos falar mal de Saulo, mas não tinha ninguém como Nous modelo. pouvons parler mal de Saoul, mais il n'avait personne pour lui préparer. Quem lhe preparou? Qui l'a préparé? Quem lhe preparou como Qui rei? l'a préparé comme roi? Quem lhe preparou que não, o rei tem que ter Qui calma? l'a préparé que non, roi, tu dois être calme? Não. Personne. Aceita ser preparado. Accepte être préparé. Porque o nível da tua preparação é o nível da tua expansão, extensão. Parce que le niveau de ta préparation, c'est aussi le niveau de ton expansion. Quando dizem que alarga o espaço da tua tenda, primeiro se prepara para se alargar. Quand la Bible dit qu'élargir les limites de ta tente, Não c'est tenha la pressa préparation. de ser conhecido. Tu ne peux pas avoir pressé d'être connu, Tenha pressa de ser preparado. mais ayez le temps d'être préparé. O irmão Gui Notre frère Guy, é mestre de construção civil. c'est un maître à la construction civile. Como é que chama aquilo que você faz? Molduras, né? Sim. Ele faz Moldure. molduras. Tipo, se ele, nessa janela, ele pode desenhar algo extremamente bonito. Il peut faire des moldures dans cette fenêtre, il peut désigner quelque chose. Levou-te quanto tempo para as pessoas começarem a te chamar para você viajar daqui até outro país só para ir fazer isso? Levou-te quanto tempo? Levou bom tempo. Mais ou menos quanto? 5 anos. Il a pris 5 ans. Só a trabalhar. 5 ans à travailler, à se préparer. Com o teu mestre, levou-te quanto tempo para aprender com ele? Avec ton maître, tu as pris combien de temps pour te préparer? 8 anos. 8 anos. Il a pris 8 ans. Sentado a aprender com o mestre. 8 ans assis à apprendre chez son maître. Às vezes, os mestres, tipo o mestre Nzuzi, ele recebe 200 mil, te dá só 50 ou 10 mil quanto. Mas amanhã você vem mais. Prenons l'exemple de maître Nzuzi. On lui paye 200 000 kwanza, il te donne 5 000 kwanza. Et demain, tu viens encore apprendre. Mas você que fizeste tudo ali. Et c'est toi qui as Ele só estava sentado e fait disse, tout le travail. endireita ali, Lui, il était là juste pour t'orienter. limpa ali. Essuyez là-bas. Mas tudo é preparação. Mais tout ça, c'est la préparation. Todo aquele tempo ele pagou hoje. Tout ce temps de la préparation, ça O lui paye mestre Gui aujourd'hui. hoje, que ele se tornou, Maître Guy, qu'il est devenu aujourd'hui, foi porque alguém estava à sua frente. c'est parce qu'il y avait quelqu'un devant lui. Meus amados, Mes bien-aimés, estar à frente é bom, être devant, c'est bon. mas aceita alguém estar à tua Mais frente. accepte d'avoir quelqu'un pour te préparer. Sabe, Jesus chega perante João, Jésus devant Jean disse, eu não posso nem desatar as tuas sandálias. dit, moi je ne peux pas, je ne peux pas desserrer tes sandales. Disse, não, João, Dit non. isso não é Jean. feito assim. Ça ne se fait pas comme ça. Você é o meu modelo. Toi, tu es mon modèle. Eu não conheci mais ninguém do que João Batista. Moi, je n'ai connu personne si c'est Aprendi Jean-Baptiste. tudo sobre você. Moi, j'ai appris tout sur toi. Aprendi sobre evangelho de ousadia com você. Moi, j'ai pris l'évangile de l'audace à toi. Não tenho como passar. Je n'ai pas comment Você tem que me passer. passar o bastão. Il faut que toi, tu passes d'abord Le bâton. les bâtons. Aprende. Après, A preparação te ajuda a receber o bastão sem esforço. Alguém te passa. la préparation, ça t'aide à recevoir les bâtons Imagina sans des efforts. um homem chamado Eliseu lavava as mãos do seu mestre. O mestre Imagine come, toi un alguém lava homme as mãos. appelé Élisée, il lavait les mains de son maître. Se fosse nessa altura, Si on enlève ça, aquele profeta ele meteu no actuellement, feitiço. on va appeler ça le fétiche. Ele não pode lavar as mãos dele sozinho. Il ne peut pas laver ses mains lui-même, Mas Elias comia, alguém lhe lavava as mãos. mais le prophète Élie, il mangeait, il y avait quelqu'un à ses côtés pour lui laver les mains. E sabe o que Elias disse a Eliseu? Et tu sais qu'est-ce que Élie a dit à Élisée? Se você me ver a subir, Si tu me vois monter, você vai receber aquilo que você quer. toi tu vas recevoir ce que tu veux. E se você me ver a subir, Si tu me vois monter, permita que alguém esteja em cima de ti. permets que quelqu'un soit au-delà, au-dessus de toi. Tenha um mentor na vida. Tu dois avoir un mentor dans ta vie.
tenha alguém para te mentorear, para te orientar na vida. Tu dois avoir quelqu'un pour t'orienter dans ta vie. Aceita ser preparado. Accepte d'être préparé. Vai começar a retirar erros na sua caminhada. Ça va t'aider à enlever des erreurs dans ton parcours. Você pode cantar muito bem, Jane. Tu peux chanter plus mieux, ma sœur Quando Jeanne. você canta, as pessoas começam a cair, Quand tu chantes, les gens commencent à tomber, começam a chorar. commencent à pleurer. Às vezes tu tens problema de caráter. Peut-être tu as le problème de caractère. Às vezes eu noto pessoas, essa pessoa é boa, essa pessoa é bom. Já Des vi um fois, músico, je vais regarder quelqu'un, non, il est si bon, mais ele canta bem, il chante bien. mas eu comecei a lhe seguir mesmo. Mais je vais commencer à le suivre. É daqui de Angola, C'est quelqu'un ici de notre é um pays. irmão nosso. C'est un frère ici de l'Angola. Comecei a lhe observar, J'ai commencé à lui suivre. já tive uma conversa com ele, J'ai déjà eu une conversation avec lui. comecei só a lhe observar. J'ai commencé à lui observer. Notei ele tem muita pressa. J'ai remarqué qu'il a vraiment beaucoup de presse de Tem vitesse. pressa de chegar, de ser, quer Il y a de ser. vitesse, il veut arriver. E você nota, ele nunca está numa igreja mais tempo. Você está numa igreja, 1 ano, 2 anos, vai falar, aquele pastor está me bloquear, saiu Tu daquela vas igreja. remarquer qu'il n'est pas stable. Il peut rester dans une église 2 ans, 3 ans, et après il quitte. Non, ce pasteur, il est en train de me freiner. O problema dele é que ele não aceita ser preparado. Ele não Son aceita. problème, c'est qu'il ne veut pas être préparé. E tem mais outra coisa, que ele tem na cabeça dele, ele já sabe as coisas de Deus. Il Eu y já, a une autre chose dans sa tête, et qu'ils savent déjà les choses de Dieu. je connais beaucoup de choses de Dieu. Conheço muita coisa de Deus. Esse je connais. Esse eu conheço. Esse je connais. Esses que dizem que eu conheço. Ele canta bem. Il chante très bien. Senta só com ele um mês, você não tem problema de caráter muito Tu feio. peux rester avec lui 1 mois et tu vas remarquer qu'il a un Mente problème muito. sérieux de caractère. Ah. Mente muito, mente muito. C'est un menteur. Mente C'est un muito. menteur. Oh. C'est pas normal. Há pessoas com calma, você não tem que essa pessoa é mentiroso. Il y a des gens calmes, mais tu vas remarquer que c'est un menteur. Lhe dá seu tempo. Tu peux lui donner du temps. Você não tem que ele vai trazer mais uma outra história. Tu vas remarquer qu'il va t'amener encore une autre histoire. Une autre histoire. Gostei de uma. Vou terminar aqui. Alguém Je vais terminer ici. disse algo que eu amei bastante. Quelqu'un m'a dit quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Disse o seguinte: Il a dit ceci. eu tinha uma prima que me mentia muito. Et j'avais une cousine qui me mentait Disse, souvent. ela pensava que eu não sabia que ela me mente. Elle pensait que moi je ne savais pas qu'elle me ment. Ela disse: olha, vamos mesmo continuar mesmo assim. Você pensando que estás a me mentir, mas você é a verdade. Não, que não é bongo. Elle m'a dit que non, on va continuer comme ça. Tu penses que tu me mens, mais moi je sais que tu es menteuse. Ele dizia ele engana, não, que nunca bongo, nunca te okosanga, ngapi na ondi makaka. je vais To t'amener okende ka comme bongo. Je vais t'amener comme ça. Não, me moti na suca. Je vais t'amener jusqu'à la fin. Quer dizer, disse, vou mesmo te levar até no final das tuas mentiras. Je vais t'amener jusqu'à la fin de tes Eu mensonges. viajei, também aceito. Viajaste. Hein, tu avais voyagé, j'accepte. Tu étais Ah, eu honnête. tenho isso. Tens mesmo. Hein, tu as ceci, j'accepte. Tu as Vou mesmo fazer de mentiroso, que vou deixar que você saiba. Tá tudo bem. Eu também estou a aceitar. Eu Je sou vais te burro. laisser la place. Tu vas continuer toujours à mentir. É que os mentirosos não dão conta que nós demos conta. Le problème que les menteurs ne rendent pas compte que nous rendons compte qu'ils sont menteurs. É que nós já demos conta que você é mentiroso. On a déjà compris que tu es menteur. Só estamos a te dar espaço para você se converter. On te donne l'espace, on te donne la place pour te convertir. Não é porque nós não demos conta. C'est pas qu'on n'a pas rendu compte que tu es menteur. Às vezes, o que Deus está a fazer? Il y a des Nessa fois, fase qu'est-ce que Dieu fait? da mentira, aquele pastor quer que você se converte, se prepara, está a te moldar o caráter. Il veut façonner ton caractère. Il veut que tu changes. Aceita se preparar. Accepte seulement. Vai te ajudar muito amanhã. Ça va t'aider beaucoup. Vai te ajudar muito amanhã. Ça va t'aider beaucoup demain. Há coisas que você sabe mesmo que não, eu tenho problemas nisso. Il y a des choses que tu sais que non, moi j'ai problème ici. Tenho muitos problemas nesse lado. J'ai beaucoup de problèmes ici. Jesus dizia o seguinte: Jésus disait ceci. quem dentre vós Qui parmi vous
quer construir um edifício, et veut bâtir un édifice, não senta para fazer cálculo, s'il ne s'assoit pas pour faire des calculs, para se preparar, pour se préparer, para ver se tem valores suficientes pour ou não. voir s'il y a des valeurs suffisantes ou pas, Senta primeiro. tu dois s'asseoir. Estás preparado para aquele cargo? Tu es préparé pour la fonction. Às vezes só teimosia que está te fazer começar ministério. Peut-être c'est ta tétitesse qui t'amène à démarrer le ministère. Eu tenho um jovem que às vezes quando ele olha, Il y a des jeunes, quand je les regarde, há um jovem. il y a un jeune qui, quand je le regarde, Você não tem, é só teimosia que ele fez começar a tu igreja. dois comprendre, non, c'est la tétitesse qui l'a amené à démarrer le ministère. O pastor dele lhe repreendeu. Son pasteur l'a reproché. Foi no outro pastor se queixar Il est allé dans un autre pasteur pour se plaindre, por falta de sabedoria. pour manque de sagesse. Aquele pastor disse: não, tu tens chamado, pode começar a tua Et obra. l'autre pasteur l'a conseillé, non, 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 toi tu as déjà, tu es appelé, tu peux commencer ton ministère. Não, não faças isso. Ne fais pas cela, mon frère. Não faças isso. Non, ne fais pas cela. Não começa as coisas por teimosia. Tu ne peux pas démarrer des choses par ta tête. Vai te levar muito tempo para você ter êxito. Ça va te prendre du temps pour réussir. Às vezes você vai fechar aquilo. Il y a des fois, peut-être, tu peux même fermer. Não é porque você não tem ton chamado, ministère. C'est pas que tu n'as pas l'appel, non. é que você não está preparado. Le problème en est que tu n'es pas préparé. Vejo muitos ministros bons a fracassarem. Je vois plusieurs ministres bons, mais ils sont en train d'échouer. Pior até, Le plus pire encore, o pai dele espiritual não lhe consagrou. Foi no pai do pai dele espiritual para lhe consagrar. son père spirituel n'en a pas consacré. Il est allé chez le père de son père spirituel pour le consacrer. Vê só erros que as pessoas cometem. Regardez-moi les erreurs que les gens commettent. Eu já estávamos com a igreja, mas não era consagrado, nem tinha pressa para isso. Moi, j'avais déjà l'église, mais je n'étais pas consacré. Eu lhe disse, J'étais tenha pas pressé pour ça. calma, mas quando você fala esse termo, tipo, está a me combater, Quand tu lui donnes des conseils, tu dois avoir du calme. Il pense que non, il est là pour me combattre. eu quando o jovem vem no escritório, pastor, qual é o teu segredo? Não existe segredo nenhum. Quand les jeunes viennent dans mon bureau, pasteur, quel est ton secret? Et je n'ai aucun secret. Você digo a ele, faça a coisa quando você estiver preparado. Fais des choses quand tu es préparé. Igreja não é fazer cair pessoa. L'église, ce n'est pas faire tomber des gens. Não é dar profecia com precisão. C'est pas donner des prophéties avec É précision. que as pessoas que vão vir na tua igreja já lhes profetizaste, já não tens mais nada para lhes dar. Et les gens Va vont ficar comprendre que tu as déjà tout prophétisé, il n'y a plus rien ici. Já caíram, já levantaram. Vai ficar como? Ils ont déjà été tombés et élevés. Et Já qu'est-ce que estão tu vas faire? curados, agora vai ficar como? Il est déjà guéri, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Se prepara. Tu dois te préparer. Se prepara. Tu dois te préparer. Te aconselho, se Je prepara. te conseille, tu dois te préparer. Em todas as áreas da tua vida, se Dans prepara. tout domaine de ta vie, tu dois te Até para préparer. casamento, se prepara. Même pour te marier, tu dois te Para préparer. educar os filhos, se Pour prepara. éduquer les enfants, tu dois te préparer. Tudo aprende-se. Tout s'apprend. Aceita ser preparado apenas. Accepte être préparé seulement. Aceita alguém te dizer não. Accepte que quelqu'un te dise non. Aceita a correção de alguém. Accepte correction de quelqu'un. Aceita estar atrás de alguém. Accepte être derrière quelqu'un. Não tenha pressa de ser líder de si mesmo. Ne sois pas leader de soi-même. Os convites vão vir. Les invitations vont venir. Você vai andar ao mundo todo pregar. Tu vas marcher le monde, tout le monde. Ninguém está te bloquear. Personne ne va te bloquer. Apenas senta para aprender. S'assois seulement pour apprendre. Senta só para aprender. Installe-toi seulement pour apprendre. Deus me disse. Deixa desses Deus me disse. Laisse tomber ces choses que Dieu m'a dit. Laisse tomber ça. Tu não é homem da minha vida. Não, o teu facto é que você não é humilde. Tu Não n'es pas l'homme tu não tens pour ma vie. humildade. Le problème c'est que tu n'es pas humble, toi. Há mulheres abandonarem casamento. Foi E a mal de aconselhada porque não é preparada mesmo. Il y a des femmes qui abandonnent leur mariage. Le problème, c'est le manque de
préparation. E vai na mãe dela que não lhe educou bem. Ei, aquele homem não presta. Não, você não educaste bem a tua filha. O homem é bom, mas a filha ainda não está preparada. Elle va chez sa mère et elle va dire que non, mon époux n'est pas bon. Le problème, c'est pas ça. Le problème est que ta fille n'est pas préparée. Ta fille est mal éduquée. Quando você está a aconselhar a tua filha ou a tua prima, ouve bem mesmo, lhe ouve bem, lhe acompanha bem. Quand tu veux conseiller ta fille ou ta cousine, il faut bien l'attendre. Alguém está... Não é mesmo isso. Ela sempre, não, vou embora. Ah, não, vou embora. Você lhe olha Non, je bem. m'en vais. Je m'en vais. É falta de preparação. C'est la manque de préparation. Ninguém lhe preparou bem. Personne ne l'a préparée. Não aguenta a pressão. Elle ne Non, supporte aguenta pas a la correção. pression. Elle ne supporte pas la correction. Não foi preparada para ser mulher de ninguém. Elle n'était pas préparée pour être femme de quelqu'un. Não foi preparada para ser marido de ninguém. Il n'était pas préparé pour être mari de quelqu'un. Nossos pais não nos prepararam para casamento, sabe disso? Nos pères n'ont préparé personne pour être mari de quelqu'un. Não nos prepararam. N'ont préparé personne. Aprendemos sozinhos muita coisa. Nous avons appris nous-mêmes plusieurs choses. Nunca sentaram conosco, casamento é assim. N'ont jamais eu le temps de Nunca. s'asseoir avec nous. Que le mariage, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Então, você também não comete mais esses erros. Começa a sentar com teus filhos. Toi, tu ne peux pas commettre ces erreurs. Tu dois t'asseoir avec tes enfants. Começa a lhe explicar o valor de uma Tu dois mulher. commencer à expliquer à tes enfants la valeur d'une femme. Não comete os mesmos erros que teu pai cometeu consigo. Tu ne peux pas commettre les mêmes erreurs que ton père a commis avec toi. Alguém está aqui comigo? Ah, minha filha já sabe. Não sabe nada. Tu ne peux pas penser que non, ma fille, elle savent déjà. A tua Non, non. filha copia tudo que você foi. Ta fille, elle est copie de tout ce que tu fais. O pastor Benini sempre diz o seguinte: Le pasteur Benin disait ceci. e se você quer casar uma mulher, veja como é que é a mãe dela. Si tu veux te marier à une femme, tu dois regarder d'abord sa Diz, mère. não será muito diferente da mãe dela. Elle ne sera pas différente de sa mère. Olha as mulheres. Não, se você se controlar bem mesmo, irmã, você não tem que tens 40, 60% daquilo tudo que a tua mãe era. Si tu te contrôles bien, tu vas voir que tu es 40 ou 50% du comportement de ta mère. Mas há outras que moldam-se rapidamente. Notou que a mãe não é bem comportada. Ela começou a se moldar. Il y a des gens qui rapidement ont commencé à changer, à se façonner. Vamos ainda se olhar aqui. On va se regarder. Aceita ser preparado. Accepte être préparé. Se olha mesmo e diz, não, há coisas que eu preciso me preparar. Il y a des moments que je me regarde, non. Il y a des choses que j'ai besoin de me préparer. Me lembro a primeira vez que eu fui convidado para pregar numa conferência de pastores. Je me rappelle la première fois qu'on m'avait invité pour prêcher dans une conférence de pasteurs. Uma coisa é se preparar para pregar na igreja onde você é pastor. Une chose, c'est prêcher dans l'église là où tu es pasteur. Outra coisa é pregar pastores. Et l'autre chose, c'est prêcher des pasteurs. É ali onde a tua nudez vai ser vista. C'est par là où ta nudité sera vue, Que você não está preparado. que tu n'es pas préparé. Porque eles já ouvem. Você quando vai a Gênesis capítulo 40, já sabe a história. Parce que quand tu commences déjà Genèse 40, ils sont là, ils connaissent déjà l'histoire. Lucas 14 já vai te descrever o que está lá escrito. Il connaît déjà l'histoire, il va te décrire tout ce qui est écrit. Você acaba de ler, tu está à tua espera. Tu termines ta lecture, il va te regarder maintenant. Agora vais falar o quê? Maintenant, qu'est-ce que tu vas nous dire? O que você até pode ir para lá, mas para se manter naquele nível requer a tua preparação. Tu peux aller, mais pour continuer dans le même niveau, ça dépend du niveau de ta préparation. Há certas reuniões que no teu emprego não te chamam porque notam que você não está preparado. Il y a des réunions dans ton entreprise où tu travailles, on ne t'invite pas parce que les gens ont compris que tu n'es pas préparé. Começa a se preparar. Commence à te préparer. Começa a se preparar. Commence à te préparer. Começa a se cultivar. Commence à se cultiver. Começa a buscar conhecimento. Commence à prendre des Tenha pessoas connaissances. como modelo.
Commence à prendre des personnes. Começa a comme lhes ouvir modèles. toda hora. Commence à suivre. à Começa a tout lhes moment. assistir toda hora. Commence à les suivre et à l'assister tout moment. Quando eu dei conta que eu tinha chamado de Deus, Quand je me suis rendu compte que j'avais l'appel, a primeira de coisa Dieu, que eu fiz, la première chose que j'ai fait, fui estudar. je me suis allé étudier. Fui estudar. Ia na África do Sul todos os anos, 3 vezes ou 2 vezes, J'ai na escola do voyagé ministério do à pastor l'Afrique du Chris. Sud 2 ou 3 fois par an. Tem que estudar. Il fallait que je me prépare. Uma coisa é pregar, amém, amém. Outra coisa é ser pastor. Une chose, c'est prêcher, les gens crient Amen. Et l'autre chose, c'est être pasteur. Ministério não é cheguei, é uma jornada. Le ministère, c'est pas non, je me suis déjà arrivé. Non, non, non. Eu não tenho, não. Tenho um chamado, tá bom. Agora tenho que me preparar. Je l'appelle, bien sûr, mais je vais me préparer. Talento não é suficiente. Le talent, c'est pas suffisant. Arrumar bem as palavras não é suficiente. Placer bien les mots, ce n'est pas suffisant. Pastorear pessoas requer coração. Pastorer les gens, ça t'exige un cœur grand. E para ter esse coração, tu tem que se Et preparar. pour avoir le cœur grand, tu dois être préparé. Até agora continuo a estudar. Même jusqu'à maintenant, je continue à étudier. Ainda há dias nós temos um curso que assistimos todas as segundas-feiras, não é isso? Il y a un cours qu'on est en train d'assister ici chaque lundi. Por que eu assisto o curso com vocês? Mais pourquoi que je viens ici assister les cours avec vous? Eu estou colocando em você desejo de aprender. Moi, je vais te transmettre le désir d'apprendre. Eu poderia falar, eu sou pastor, vamos sentar com vocês, aprenderem sobre hermenêutica, homilética. Eu já sei isso. Não, não, não. Sento lá com vocês para vos cultivar o hábito de estar aberto ao aprendizado. Moi, je pouvais dire que non, moi, je suis pasteur, je ne peux pas m'asseoir là avec vous pour apprendre le ménétique. Mais c'est juste pour vous cultiver l'esprit d'apprentissage. Porque se você fecha a tua mente ao aprendizado, fechaste a tua mente para o crescimento. Se você fecha a tua mente para o aprendizado, Si tu fermes ta mentalité par l'apprentissage, você fechaste a tua mente para o crescimento. tu as fermé ta mentalité par la croissance. Não para de aprender. Tu ne peux pas arrêter d'apprendre. Aprende todos os dias. Apprends tous les jours. Olha para o teu irmão e diga para ele, aprende. Regarde ton frère et tu vas lui dire, apprends. Apprends. Aceita ser preparado. Accepte être préparé. Aleluia. Amen.